todo o bule japonês, independente do formato que ele tenha, o nome é kyuso, tá? É como se fosse a tradução automática de bule. Então ele pode ter essa alça, né, a 90 graus, que é, digamos que seria o mais tradicional japonês, e esse é o Iokoji Kyuso, que significa essa angulação, né, de 90 graus para a alça. Parece estranho, mas, gente, é muito mais lógico para a forma que a gente serve ter essa alça lateral do que ter essa alça que a gente às vezes vê em cima, ou essa alça, né, assim, a 180 graus com o bico. Faz muito sentido no que diz respeito à funcionalidade, tá? Então, olha só, eu separei um chá verde japonês para preparar nele, claro. E eu vou só esquentar aqui o meu kyuso e vou preparar para a gente fazer junto e a gente ver como é que é essa forma de preparo, que vocês vão perceber que não tem segredo algum. A concentração de folhas, né, para a quantidade de água, quando a gente prepara em utensílios orientais, ela é bem maior. Ou seja, eu uso uma quantidade maior de folhas para uma quantidade menor de água. Eu vou dar um exemplo, Cupping Tea Set, né? Isso aqui foi um utensílio desenvolvido por uma empresa de padronização chamada a ISO 3103. Para cá, a cada 50 ml de água, só para você ter uma noção do que é 50 ml, é aquele copinho de café, tá? Então, para cada 50 ml de água, a gente usa 1 grama de folhas. Então, eu vou manter mais ou menos a mesma proporção aqui. No caso dos japoneses e dos chineses, às vezes eles usam 5, 7 gramas de folhas para 100 ml de água, só que eles colocam um tempo bem pequeno de infusão. Por quê? Porque como é muita folha para pouca água, e essas folhas vão entrar em contato com essa temperatura mais quente, rapidamente essas folhas já vão liberar um montão de componentes químicos que são naturais da folha, né, para dentro da nossa xícara, transformando já essa água em licor. Quando a gente coloca uma proporção menor de folhas para uma maior quantidade de água, que é uma medida tradicional ocidental, por exemplo, 2 gramas para 200 ml, então a gente tem que deixar essas folhas, digamos assim, de molho nessa infusão por um bom tempo, de forma que a gente consiga dar tempo para essa água extrair dessas folhas esses componentes. Então é por isso que é importante o tempo de infusão. Então olha só, o que é que eu vou fazer? Eu vou preparar esse sencha. Sencha é um chá verde japonês, nesse caso. Também tem chinês, por isso que eu tô entrando em detalhe. Deixa eu só ver aqui a proporção que ele tá aqui. Ele tem uns 3 gramas. Eu vou colocar em cerca de 150 ml de água. Eu vou respeitar exatamente a proporção da ISO 3103, né? Vai ser 1 grama para cada 50 ml de água. Esse kyuso vai até 150 ml, tá? Então vai ser fácil eu saber o momento certo. Eu vou fazer a água a 100 graus e vou deixar por 1 minuto. Essa é uma proporção da ISO 3103. Eu poderia preparar esse mesmo sencha, talvez a 80 graus por 2 minutos, a 90 graus por 2 minutos. Por quê? Porque a temperatura e o tempo de infusão vai mostrar na xícara alguns elementos que eu coloco como bem interessantes. No meu caso, eu meio que adotei como padrão essa proporção sugerida pela ISO 3103, por quê? Porque eu acho que ela consegue extrair amargor, dulçor, o gosto salgado, o gosto ácido, a adstringência, tudo na medida certa. Eu gosto dessa proporção, então eu vou manter isso, tá? Aí por que que eu esquento o utensílio? Porque se eu coloco a água aqui dentro, né? Primeiro eu vou colocar as folhas e depois vou colocar a água.
na temperatura que ele tá, ele deve estar mais ou menos o quê? A uns 28 graus. Na hora que eu colocar a água aqui dentro, ela já vai diminuir a temperatura. Então, ela não vai, digamos assim, entrar em contato com as folhas a 100 graus, que é como eu quero. Tá? Então, por isso que a gente dá uma aquecida para a gente manter uniforme essa temperatura na hora do preparo. Aí, olha só como é que funciona. A gente, usualmente, prepara o chá por infusão. Como é que é esse preparo? Eu vou esquentar o utensílio, vou colocar as folhas dentro. Se eu estivesse fazendo análise sensorial, eu já começaria a sentir os aromas da folha apenas quente, né, sem água ainda. Coloco a água, espero o tempo que eu quero para a infusão, que no caso é 1 minuto, e depois eu já despejo na xícara. Esse quiúço, eu não sei se vai dar para vocês verem. Tá vendo que tem uns buraquinhos aqui no bico? Esses buraquinhos já servem como infusor, tá? Eu poderia pegar uma peneira e colocar na xícara para servir por cima da peneira, mas como ele tem esse infusor, eu vou deixar do jeito que tá. Por que que é importante pensar na velocidade, né, que eu vou verter esse líquido na xícara? Porque se eu tô pensando em deixar 1 minuto essas folhas em contato com essa água quente, se eu vou vertendo devagarinho, vai passar mais do que isso. Então, esse infusor que tem aqui dentro desse quiúço em especial, ele acaba tendo uns buraquinhos bem grandes, o que pode significar que pode passar alguma folha para minha xícara, isso não tem problema nenhum, mas eu vou ter uma grande velocidade de separação desse licor, que supostamente já está pronto, das folhas que vão ficar aqui dentro, tá? Pronto, deixa eu só esquentar. Não precisa encher. Eu boto cerca de 1 dedinho de água. E eu já vou pedir para... Olha só, botei cerca de 1 dedinho de água. Tá bem quente agora o fundo. Eu vou dar uma balançada para quê? Para que essa água consiga esquentar toda a superfície que a água quente vai entrar, né? Para manter a temperatura, essa que eu espero, a 100 graus. Aí eu já jogo fora essa água, ó. Percebe que sai rápido? Ele tem uma boa saída de água, isso é muito importante. Vou colocar todo o conteúdo das folhas enquanto a minha água fica pronta. Vou só virar aqui dentro, tem cerca de 3 gramas. E olha só, fecho a tampa. As folhas estão aqui dentro, lembro que o quiúço está aquecido, né? Só para já se preparar para a água que eu vou colocar. Eu dou uma balançada nas folhas aqui dentro, por quê? Porque essa temperatura quente, embora não tenha água dentro, ela já vai liberando aromas que eu vou sentir depois na xícara, né? Em forma de sabores. A água ficou pronta. Então, olha só, posso balançar. Aí já sinto realmente que já tá bem vegetal, com um toque floral. Esse sencha é de Miyazaki. É uma das regiões, né? Uma das 15 regiões de plantio de chá no Japão. Eu já vou colocar a água, que é a quantidade de água que eu quero. E eu já viro 1 minuto. Poderia marcar no celular? Poderia. Mas não tem a mesma graça, né? Não tem o mesmo charme do que a gente ter um reloginho como esse marcando. Então, olha só, esse chá veio de uma das regiões, né, das 15 regiões de plantio do Japão, e por isso que eu escolhi um bule japonês preparando um chá japonês. Quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo os utensílios, a gente começa a perceber que cada parte do mundo que tem uma cultura de chá e que tem um tipo específico de utensílio, aquele utensílio tem uma razão de ser, né? Tem um quê cultural, mas também tem o quê funcional para aquilo. Terminou aqui o tempo. Olha a rapidez, ó. Percebe como vai? Sim, saíram folhas aqui na minha xícara e sobrou um pouquinho de chá.
Minha xícara é um pouquinho menor do que eu pensei. Qual é o problema de terem vindo folhas na minha xícara? Sabe qual é o problema? É porque como essa água está numa temperatura muito alta, essas folhas que caíram no fundo da xícara continuam em infusão, porque elas continuam em contato com a folha, com a água quente. Por que é importante até a última gota? Porque essa última gota, embora seja uma diferença de segundos, olha só, é nem educado a gente mostrar o fundo do bule para o nosso interlocutor, por isso que eu fiquei mais de ladinho. Mas olha o jeito de segurar como é prático. Você vira, segura o dedo na tampa, coloca o buraquinho da tampa para o lado contrário da ponta do bule. Por quê? Porque se não tiver esse buraquinho, o oxigênio não entra e o líquido sai com mais vagarosidade. E até a última gota, por quê? Porque essas gotas que ficaram por último em contato com as folhas, elas passaram mais tempo recebendo os componentes, né, que estão disponíveis ali. É tanto que o chá fica de cor diferente. Olha a cor, olha como esse está esverdeado e esse está mais dourado. O que é que eu posso fazer? Eu posso misturar os dois numa xícara maior. Esse é um caso, porque aqui são dois chás diferentes, inclusive em aroma, em sabor, em sensações táteis na boca. Aqui ele tá o típico chá verde. O que é que a gente tem para analisar no chá verde, que aí já é quando você for fazer o curso de sommelier de chá, de especialista em chá ou de análise sensorial. A gente percebe os três verdes. A folha seca é verde, o licor é verde e a folha úmida é verde. Esse é um chá verde que está em excelente condição, tá? De armazenamento, de processamento e etc. Ele continuou verde, mesmo eu tendo acrescentado aquela que estava um pouco mais amarelada, porque ficou mais tempo em contato com as folhas. Tem folha no fundo, como eu disse para vocês. É um chá que tem uma aparência turva. Isso é uma característica muito presente nos chás verdes japoneses, tá? Até por conta do processamento que eles passam, mas está perfeito. O objetivo aqui não era mostrar a xícara nem o chá, era mostrar o quiuço e como é interessante essa forma de serviço do quiuço e como dá tudo certo.